Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre escatologia, que é a doutrina que nos ensina acerca das profecias bíblicas e dos acontecimentos que já aconteceram, estão acontecendo diante dos nossos olhos e que ainda vão acontecer segundo os escritos proféticos da palavra do nosso Deus. A Bíblia diz em Mateus 24: passarão os céus e a terra, disse Jesus nesse sermão profético, porém a minha palavra jamais passará. Ou seja, a palavra de Jesus é eterna, ela é plena, ela é viva, ela é eficaz. Deus sabe aquilo que ainda vai acontecer, o que está acontecendo, o que já aconteceu. Deus tem o conhecimento de todas as coisas, e por ter o conhecimento de todas as coisas, Ele inspira homens e mulheres a escrever o texto sagrado, entre aproximadamente 1500 anos, desde o ano 1400 a.C., os primeiros escritos da lei mosaica, o Pentateuco, o Gênesis, até o Apocalipse, o último livro escrito na Bíblia Sagrada, aproximadamente no ano 96, na ilha de Patmos, pelo apóstolo João, o grande João, discípulo do amor, escreveu o último livro da Bíblia, do cânon, que é o índice de livros considerados inspirados por Deus, os 66 livros da Bíblia Sagrada, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Esse cânon foi fechado no século IV, e graças a Deus por isso as igrejas tomaram esses 66 livros como inspirados por Deus, debaixo da orientação, da direção do Espírito Santo. Glória a Deus por tudo isso. Então Deus sabe. 1/3 da Bíblia Sagrada, cerca de 28% da Bíblia, são profecias, ou seja, os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Jesus está voltando. Coloque em dia sua vida, o seu coração, sua casa, sua família, seus negócios, tudo aquilo que Deus tem confiado a você, coloca na direção de Deus, de acordo com a palavra de Deus, vivendo uma vida vigilante, sóbria, constante diante do Senhor, perseverante, porque diz o livro de Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo, será glorificado, será tomado da terra e levado aos céus para estar com Cristo nos ares, no lar celestial que Deus tem preparado para nós. Hoje nós vamos falar sobre a apostasia. Como uma das características, nossa série é Sinais da Vinda de Jesus. E nós estamos no 5º vídeo sobre esse assunto. Vamos falar hoje sobre uma das características dos últimos tempos, que é a apostasia. 1 Timóteo 4:1, texto sagrado diz: mas o Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios, como apostasia da fé. E é o que nós vemos hoje, tem demais da conta, muitos homens e mulheres afastados do corpo de Cristo, afastados das comunidades de fé. É claro que toda igreja tem defeito, tem falha, formada por pecadores que se arrependem, pela graça de Deus, vivem juntos em comunidade. Procure uma igreja bíblica, sóbria, cheia do Espírito Santo, uma igreja que pregue a Bíblia Sagrada, a verdade de Deus, sem dogmas humanos, sem doutrinas errôneas, de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que você lê no texto sagrado. Mas a apostasia, irmãos, infelizmente, alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé cristã, a fé no Cristo que morreu, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e agora está assentado à direita de Deus Pai. E apostatando da fé, vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tem muitos líderes iníquos, corrompidos, que seguem espíritos enganadores, que têm doutrinas de demônios, ou no mínimo, para ser mais light, doutrinas humanas, que são extra-bíblicas, não estão na Bíblia Sagrada, ou então usam o texto sem uma verdadeira hermenêutica bíblica, exegese bíblica, uma interpretação correta do texto sagrado. Por isso que a Bíblia explica a própria Bíblia. Quem conhece a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse tem
uma perspectiva bíblica, e qualquer um que falar uma besteira, uma asneira, ele vai saber discernir, porque a palavra de Deus é o nosso filtro. É ela que é viva e eficaz, é ela que nos faz enxergar aquilo que vem do homem, aquilo que vem da segunda fonte de poder. A primeira é o ser humano, a alma do homem, os satanás e os demônios, e da verdadeira fonte de poder, que é o Senhor. Você só consegue distinguir essas três fontes de poder através de um conhecimento bíblico. Por isso, leia a Bíblia todos os dias, para que você não caia em espíritos enganadores, nem em doutrinas de demônios. A apostasia constitui-se no abandono premeditado e consciente da fé bíblica, da fé cristã. E é uma das características mais marcantes nos últimos tempos, um dos mais fortes sinais concernentes à volta de Cristo. Vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, segundo o IBGE, existem mais de 4,5 milhões de desigrejados. Pessoas que sofreram algum agravo, alguma ferida, alguma situação complicada dentro do contexto da igreja, e em vez de saírem dali, procurarem outra comunidade mais saudável, bíblica, cheia do Espírito Santo, com uma liderança coesa, honesta, correta, ética, acabaram sendo desigrejados, tentando viver a fé do seu jeito, e não funciona. A fé vai esfriando. Uma brasa solitária, ela apaga mais rápido, mas uma brasa juntamente com outras brasas formam um fogo incandescente, um fogo extraordinário. Então nós somos brasinhas de Deus, e para estarmos com o fogo do Espírito Santo, precisamos estar juntos com os nossos irmãos. Ontem mesmo nós tivemos um momento de comunhão, uma confraternização como igreja. Todo mundo levou ali salgadinho, refrigerante, as famílias. Foi uma bênção, irmão. Tinha 100 e poucas pessoas. Nós estávamos ali louvando a Deus, exaltando o Senhor. Trouxemos uma palavra sobre a importância da coinonia, da comunhão com os irmãos. Você não existe fé bíblica, fé cristã, isolada, solitária, sozinho. Você vai morrer espiritualmente se assim você viver. Então, procure uma igreja sadia, uma liderança coesa, uma igreja bíblica cheia do Espírito Santo, que é um dos maiores sinais de que Jesus em breve voltará, e está voltando, é a apostasia, conforme 1 Timóteo 4:1. Você vê isso também em Lucas 18:8, 1 João 2:18 e 2 Tessalonicenses 2:7, fala também sobre essa apostasia, que é o abandono premeditado e consciente da fé cristã, uma das características mais marcantes do tempo final. Apostasia, definição. Apostasia é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Afastar-se daquilo a que antes você estava ligado. É claro que às vezes nós podemos, pode acontecer com alguém de ser excluído de uma igreja, irmão, mas não fique sozinho, procure outra igreja direcionado pelo Espírito Santo. Não, às vezes, infelizmente, tem homens, líderes aí, imaturos, carnais, que acabam desligando pessoas com motivações erradas, equivocadas, mas não fique ferido, sozinho, solitário, não, irmão. Não abandone, não se retire do corpo de Cristo, não se afaste daquilo que antes você estava ligado. O corpo de Cristo se manifesta em diferentes comunidades, em diferentes localidades. Existe o corpo místico de Cristo, que é formado por seres humanos lavados pelo sangue do Cordeiro, de todas as eras, de todos os tempos, em todos os lugares, verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, que se reúnem em prol do Cristo, na centralidade de Cristo, tendo a palavra de Deus como fundamento e valorizando os relacionamentos. A nossa igreja tem como missão 3 bases: Cristo, a palavra e relacionamento. A nossa visão como igreja é que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento familiar, relacionamento com os nossos irmãos e relacionamento com o mundo perdido que ainda não conhece a Jesus, a fim de ganhá-los para Jesus. Então, apostatar-se é isso: decair, desertar, se rebelar contra a palavra de Deus, que nos manda lá em Hebreus a congregarmos. Não, o autor de Hebreus diz: não faça como alguns
que deixando de congregar, não, nós não podemos deixar de congregar, nós temos que congregar. Não abandone, não se retire, não se afaste daquilo que você estava ligado antes, que é o corpo de Cristo, a igreja mística, né? O corpo de santos redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo. Imagina isso, irmão. Você cortar o relacionamento salvador com o próprio Salvador, que é Cristo. Ou então, apartar-se da união vital com Ele. Então, a vida vem dele, e a vida de Cristo vem através do corpo de Cristo, que é a igreja, e da verdadeira fé nele. Então, não faça isso. A apostasia é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração, o novo nascimento, a renovação pelo Espírito Santo, conforme Lucas 8:13 e Hebreus 6, de 4 a 5. Olha o que diz Hebreus 3:12, presta atenção. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hebreus 13:12. Irmãos, vou repetir, nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar-se do Deus vivo. Não se separe do Deus vivo. Existe então apostasia na igreja, tá? É o que nós vamos tratar no próximo vídeo. Continue conosco. Os sinais da volta de Jesus. Nós estamos falando sobre apostasia. Apostasia é um termo abrangente, tem muita coisa para se falar, e nós vamos falar no próximo vídeo mais sobre apostasia dentro da igreja. Fica firme, irmão, constante, sempre abundante na obra do Senhor, e saiba que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Fica juntinho da igreja. Procure uma igreja sadia, uma igreja bíblica, cheia do Espírito Santo, uma liderança correta, honesta diante de Deus, que prega o evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Se você quiser nos conhecer, for aqui de Umuarama e região, vem estar conosco na Dr. Camargo 4555, no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, Posto Brasil, em frente ao Nitron, Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, até no nome existe força, Casa na Rocha. Vem estar conosco às quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 9 e às 19 horas. Aqui debaixo vai ficar todas as informações das nossas redes sociais. Esteja conectado conosco, dá um joinha, dá um like aí, compartilha com outras pessoas esse vídeo, e também, se você quiser deixar uma semente, né, ofertar, dizimar nessa obra linda que Deus está fazendo, aqui debaixo, no link de descrição, tem como você poder fazer isso, ok? Um abração, beijão do pastor Giovanni. Fica firme, sempre abundante, na obra do Senhor e na casa de Deus. Amém e amém.